Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui nessa série de mensagens abençoadas sobre as parábolas de Jesus. E nessa feita eu quero compartilhar com vocês uma parábola que está localizada em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, que fala sobre a parábola do bom samaritano. Essa parábola aqui é fantástica porque Jesus ele dá uma resposta a um religioso da época. Jesus ele dá uma resposta a alguém que tinha religiosidade acima da espiritualidade. Então, quando ele vem indagar a Jesus sobre a questão dos mandamentos, da questão do próximo, o cara chega a detalhar como seria o primeiro e o segundo mandamento lá do Pentateuco, lá do Velho Testamento. Mas aí Jesus, ele começa agora a dizer algo muito interessante para ele, antes dele iniciar a parábola, que é justamente o seguinte: como é que você está lendo? Aí o cara dá, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Estou resumindo aqui para que você entenda. Jesus disse, faz isso e viverás. Jesus está dizendo, você já sabe o caminho para ter uma vida abundante, para ter uma vida de sucesso. Você já sabe o caminho. Mas saber não é o mesmo que fazer. E é por isso que ele indaga a Jesus. Mas quem é o meu próximo? Porque naquela cultura, como na cultura atual, nós temos um grande problema que a gente sempre considera o próximo somente aquelas pessoas que fazem por nós, somente aquelas pessoas que estão próximos a nós, como família, como amigos. Mas Jesus, nas suas mensagens, ele sempre falou que a gente não, se a gente ama quem nos ama, que honra tem isso? Qual é o galardão que eu vou ganhar sobre isso? E nessa parábola ele deixou claro quando ele diz o seguinte, olha, vou te contar uma história. Tinha um homem que saiu de Jerusalém, foi para Jericó, e no meio do caminho caiu nas mãos dos salteadores. E os camaradas levaram tudo dele e deixaram ele meio morto. Quando de repente vinha um sacerdote, vendo aquele homem de longe, deixou ele lá e foi embora. Ocasionalmente, por incrível que pareça, passou também um levita. E o levita fez a mesma coisa. O que não é estranho, porque naquela cultura, na cultura bíblica do Velho Testamento, o sacerdote ou levita não podia tocar em animal morto ou ninguém morto. Então, vendo de longe aquele homem meio morto, para eles ele estava morto. Então, dentro da religiosidade, eles nem quiseram ter o trabalho de parar para ter certeza que aquele homem estava morto. Só determinaram e seguiram. Mas ele disse que vinha um samaritano. E esse samaritano, vendo o homem, se aproximou. Olha o que é que Jesus diz. Jesus aqui é fantástico, porque ele dá detalhes. Ele se aproxima, depois que ele se aproxima do homem, constatando que aquele homem estava vivo, ele agora pega o homem e cuida das suas feridas com vinho, azeite e ataduras. O vinho, não sei se você sabe, mas ele serve como o poder do álcool para limpar a ferida, no caso de ferimento. Então ele passa o vinho para limpar a ferida, depois passa o azeite, certo? Porque o azeite de oliva, por exemplo, para a ferida, ele traz refrigério, faz com que as células venham se recuperar mais rápido. Então ele coloca azeite e depois cobre com ataduras. Então isso é fantástico, porque ele está falando que aquele homem, um samaritano, que para os judeus não era uma pessoa boa, ser samaritano, ele está dizendo que aquele homem sempre vai ter algo que vai limpar as nossas feridas, algo que vai trazer refrigério para a nossa alma, que é o azeite, e alguém que vai cobrir os erros e as falhas que cometemos. Porque nós não precisamos que as pessoas vejam a ferida aberta. As pessoas vão ver na gente somente as cicatrizes do que foi uma ferida. Então Jesus ele mostra que aquele homem usou de compaixão com aquele homem caído, tratou ele, perdeu o seu tempo, vamos dizer assim, gastou o seu tempo colocando ele na sua cavalgadura, que no caso, contextualizando, seria no seu carro, sei lá, no seu Uno, na sua Pajero, na sua Lamborghini, não sei. Pegou aquele cara, colocou dentro do seu automóvel, foi para um hotel, mandou cuidar daquele cara e disse mais o seguinte, olha, tudo que ele gastar, quando eu voltar, eu pago. Aí Jesus faz a pergunta para aquele religioso, e aí, quem foi o próximo daquele homem? E ele teve que deixar de lado a sua religiosidade e assumir publicamente que tinha sido o samaritano. Então, nesta parábola, Jesus vai dizer que ele é o bom
samaritano. É aquele que vai limpar as suas feridas, é aquele que traz uma palavra de refrigério para a sua alma, e aquele que vai tapar as suas feridas, porque ele tem mais preocupação em curá-las do que expor as suas feridas. Então, venha para Cristo, ele sempre tem algo bem melhor reservado para você do que você imagina. Que Deus abençoe.